Olá! Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez o presidente do Brasil. Seu mandato começa em janeiro de 2023. Novo governo, novos ares, mesmos problemas. Na transição entre os governos em Brasília, muita conversa de bastidor, muita negociação com o Congresso, mas uma única certeza: o novo Ministério do Presidente vai refletir diretamente na sua base de sustentação do Congresso. Mas é jogo jogado, presidencialismo de coalizão que Lula conhece muito bem. Do outro lado, o presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se recolhido no silêncio do Palácio do Planalto desde a derrota. E o futuro? Bom, no Brasil, até o passado é incerto. Que dirá o futuro? Será que os mais de 58 milhões de votos recebidos pelo capitão reformado, 15 governadores aliados vitoriosos e mais de uma centena de parlamentares eleitos pelo seu partido para o Congresso Nacional vão conseguir manter o bolsonarismo como uma das principais forças políticas do país? Como será a atuação da bancada bolsonarista no Congresso sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? A direita terá capacidade de se manter coesa fora do executivo? O que podemos esperar? Hoje vamos ouvir o doutor em Ciência Política pela USP, professor da Universidade Federal Fluminense e especialista em eleições, José Paulo Martins, para entender os rumos do campo político no Brasil nos próximos anos. Olá, José Paulo, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada pela presença e por falar de um assunto tão importante. Olá, obrigado, que eu agradeço o convite, é sempre um prazer e eu acho importantíssimo e fundamental estar sempre discutindo os temas da política brasileira. José Paulo, o mandato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele começa oficialmente só em janeiro de 2023, com a cerimônia de posse e a passagem da faixa presidencial no primeiro dia do ano. Mas antes disso, o petista já tem direito a um gabinete, tinha direito a um gabinete de transição com 50 integrantes para planejar o seu governo como chefe do Planalto. Então, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse o que é esse governo de transição e como ele funciona. Bom, essa é de certa forma, uma inovação institucional no Brasil, né? Ela foi inaugurada na passagem de 2002 para 2003, a passagem de Fernando Henrique para o Lula. E isso tem sido, acho que vários países do mundo adotam essa prática, né, da nova administração e tomando o pé da situação, conhecendo, né, em detalhes como é que está a administração pública. E isso, muitas vezes, né, você teve essa transição dentro do, né, o Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita, então essa transição ela foi bem suave, vamos dizer assim, né, praticamente não houve transição. O Michel Temer assumiu uma situação bem diferente, né? Não foi uma sucessão normal, né? Foi o impeachment que foi colocado sobre a Dilma. A transição do Temer para o Bolsonaro também foi uma coisa bem tranquila, tá certo? Agora, essa nova transição também aparentemente tranquila, né? Mas com uma única diferença fundamental com relação às outras transições é que não há um reconhecimento explícito da derrota por parte do presidente que não foi reeleito, né? Então isso sempre gera, não é nenhuma regra escrita, certo? Não existe nada que obrigue o candidato derrotado a manifestar, a aceitar a sua derrota, mas é algo que nas democracias é o comum de acontecer, né? O candidato vitorioso só se manifesta depois da aceitação da derrota do candidato derrotado. Aqui não aconteceu isso, então não vou dizer que isso perturba a transição, que aparentemente não tem perturbado, né? A transição tem corrido de uma maneira até civilizada, em reuniões, né? Entre os integrantes do governo que está saindo e os integrantes do governo que está entrando. Então, a despeito da postura do presidente que está saindo, acho que a transição está funcionando bem, é uma inovação bacana e acho importante que continue, né? Porque não pode haver uma interrupção, né? A continuidade, mesmo mudando o governo, né, as coisas têm que continuar funcionando, né, os serviços públicos, os salários têm que ser pagos e tudo mais. O coordenador da transição, o vice Geraldo Alckmin, ele comparou os números, né, com as do Lula com as do Bolsonaro há 4 anos atrás. O governo que está saindo, ele teve 233 participantes e nomearam 43 dos cargos com pagamento de salários.
No caso do futuro governo, já são mais de 5 mil participantes, enquanto que os nomeados são apenas 22, ou seja, metade do gasto com uma participação muito maior. O que isso significa em termos políticos para nós e para o Brasil? Bom, são dois estilos diferentes de administração, né? Os governos do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, foram governos que sempre incentivaram uma participação mais ampla, né? Vários congressos, né? Os conselhos nacionais de meio ambiente, Conselho Nacional de Defesa das Crianças e tal, sempre foram conselhos que contaram com grande participação popular. Com setores, né, da sociedade participando desses conselhos. O governo do Bolsonaro, ele promoveu um desmonte, né, de todos esses conselhos. Foi um governo em que não houve uma preocupação com políticas públicas, né. Na verdade, a principal preocupação que o governo que está saindo teve, né, com relação às políticas públicas, foi procurar desmontar essas políticas, né, desmontar a política de educação, desmontar políticas de meio ambiente, desmontar políticas de proteção às mulheres. Então foi um governo de desmonte, um governo sem a participação popular, na verdade, no processo de tomada de decisão política no interior do Poder Executivo. O governo do PT tem uma outra abordagem e a gente vê isso, né? Então vários especialistas nas mais diversas áreas de políticas públicas que podem contribuir foram chamados a contribuir. Então a gente viu as câmaras temáticas, né, de saúde, de políticas públicas, né, de seguridade social, economia, meio ambiente, todos esses grupos estão discutindo e pessoas, né, movimentos organizados no Brasil inteiro têm sido chamados a contribuir. Professores, cientistas, pesquisadores, lideranças sindicais, lideranças sociais. Então isso traz um debate mais rico. Claro que sim, é muito mais difícil, né, você chegar a uma tomada de decisão, você decidir por um rumo quando você tem muitas pessoas contribuindo, tá? Mas eu acho que é interessante, que é importante que haja essa retomada desse diálogo do governo com os setores sociais organizados, e entendo que essa configuração do governo de transição, né, essa comparação entre Bolsonaro e Lula indica isso, né, uma volta de uma participação social um pouco mais ampla no processo de tomada de decisão por parte do Poder Executivo. A eleição ela terminou quente e melancólica, né? A profecia bolsonarista do golpe não veio e o presidente Bolsonaro recolheu-se a um silêncio surpreendente. A PEC da transição, por sua vez, ela passou com muita facilidade no Senado em votação em segundo turno. A medida ainda aguarda a aprovação na Câmara e, para isso, depende do presidente da Casa, Arthur Lira. Nessa semana começa o julgamento do orçamento secreto e o seu resultado, com certeza, vai gerar um impacto enorme na tramitação da PEC de transição na Câmara. O Lula está acompanhando de perto, né, com lupa e negociando mano a mano com Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é a tradicional política de volta à democracia brasileira. José Paulo, diante de tantos fatos e tantas negociações nos bastidores, como é que você explicaria, né, essa transição delicada entre os governos, com visível cooperação, né, uma baixa cooperação de uma das partes, né? Que perspectivas aponta essa caixa de Pandora? Olha, veja vocês como a democracia ela é impressionante, né? Porque ela, de certa forma, o processo eleitoral, nesse que se encerrou agora, é um momento em que conflitos têm que ser encerrados de algum momento, né? Tivemos um vencedor, tá? Mas na verdade esses conflitos nunca estão encerrados, né? Eles estão só suspensos. Então, os conflitos políticos vão continuar, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário estão aí e para se autobalançarem, são os freios e contrapesos, eles têm que se segurar. Então vai haver conflitos entre executivo, executivo e judiciário, judiciário e legislativo. Isso é da natureza própria do sistema político, certo? Em que há divisão de poderes, né? E se procura contrapor a ambição à ambição, né? Então o legislativo tem seu desejo, o executivo também tem, o legislativo também, e cada um se controla. Eu acho que é normal, né? Agora, parece que é um diálogo institucional um pouco mais fluido, né? Menos truncado quando a gente tem esse novo governo, né? Um governo que promete respeitar um pouco mais o legislativo, especialmente respeitar mais o poder judiciário, tá? E assim, não há dúvida, né, que o poder judiciário ganhou um protagonismo imenso na política brasileira nos últimos anos, tá?
um protagonismo que nunca o Poder Judiciário teve no passado, em outros períodos constitucionais, mesmo na democracia de 45 a 64. A gente tem hoje em dia uma Constituição bastante extensa, que estabelece lá muitas, demanda muito do Estado brasileiro. A gente tem muitos atores políticos legitimados a questionar leis do Supremo Tribunal Federal, e isso leva o Supremo a ter uma sobrecarga, de trabalho e uma interferência nas relações dentro do Poder Legislativo, entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, e ele próprio, que é grande. Então isso chama atenção, tá certo? É um poder que está participando diretamente. E tanto é agora esse assunto que você levantou, que é a questão das emendas do relator, chamado orçamento secreto. Eu acredito que a execução orçamentária ela tem que passar pelo legislativo. É importante que os legisladores participem também do processo de alocação de recursos. Eles estão aí para isso. Esse é um papel do legislativo, distribuição de recursos do orçamento. Não deve ser só algo do Poder Executivo. O que tem acontecido é uma falta de transparência, uma certa desvinculação desses recursos de políticas públicas. Então eu entendo que o Supremo deva entrar aí nessa seara, do orçamento secreto, não para proibir o orçamento, para impedir que isso aconteça, mas para dar uma disciplinada, para estabelecer alguns parâmetros, alguns limites para esse recurso. E os testes legislativos, a gente sabe que o Brasil passou por uma grande guinada para a direita. Então, o Jair Bolsonaro, o presidente atual, é considerado um político de extrema direita. Então, muitos políticos que eram de centro-direita, acabaram indo para a direita. E o PT, que era um partido de esquerda, a gente viu progressivamente se deslocando em direção ao centro. E essa coligação que elegeu o Lula em 2022, uma coligação que tem partidos de esquerda até partidos de direita, ou seja, é uma coligação heterogênea, que vai ser difícil, de que pautas muito polêmicas ou radicais de qualquer natureza possam passar pelo Congresso Nacional. Então o governo tem que ter muito pé no chão, principalmente o PT, tem que ter noção dos limites que esse governo de coalizão, sustentada principalmente por partidos de centro e partidos de direita, tem. Não dá para avançar uma agenda histórica do PT, isso não vai acontecer. O máximo que se pode fazer é, de certa forma, estancar um pouco a sangria desse processo autoritário que a gente estava vivendo. Um presidente que, assim, as pessoas podem até não concordar comigo, mas se a gente olhar o comportamento dele, é inegável que é um comportamento autoritário. Alguém que nega o tempo inteiro o processo eleitoral, alguém que nega a legitimidade dos opositores. O presidente, em vários momentos, falou, a frase mais famosa é de fuzilar a petralhada. Então, eliminar os adversários, desqualificar os adversários. Então, petista é tudo ladrão, é tudo bandido. Então, nada disso, ataques à imprensa, certo? Nada disso é comportamento de um democrata, certo? Isso Supremo, é um comportamento, esse é um comportamento autoritário. Então, a vitória do Lula ameniza um pouco esse comportamento autoritário e nos coloca de volta num caminho democrático. Eu lembro, não faz muito, teve eleição na Polônia, certo? A Polônia é um país também que recentemente teve ascensão de partido da extrema-direita. Chegou lá também na esteira de movimentos contra a corrupção, não sei o que e tudo mais. E também procurou avançar sobre o poder judiciário, avançar sobre o poder legislativo, apoiar sobre as regras eleitorais, avançar sobre as regras eleitorais, E teve uma eleição e o presidente foi reeleito com uma diferença mínima, certo? Ou seja, lá na Polônia esse modelo mais autoritário foi vencedor. E aqui no Brasil não, tá? A diferença foi muito pequena, mas perdeu, A diferença foi pequena, mas a quantidade de votos que o Bolsonaro conseguiu ganhar nesses 4 anos de governo que ele teve foi mínima. Ele não acrescentou ao eleitorado dele nem meio milhão de votos. Nem meio milhão, mas de mais de 120 milhões de votos que nós tivemos. Então foi um crescimento muito pequeno para quem tinha o Estado brasileiro na mão. Mesmo com todos os benefícios,
na reta final, o auxílio caminhoneiro, mesmo assim ele não conseguiu angariar novos votos. Auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, né, uma distribuição grande de recursos públicos, né, que foram despejados na última hora, o empréstimo consignado, né, com esse dinheiro do Auxílio Brasil. Então foram bilhões de reais que foram colocados na praça, né, em função da candidatura do Bolsonaro. Serviu para eleger muitos dos seus aliados, né? Inclusive consta que ele está magoado com isso, né, que ele conseguiu eleger todo mundo, na verdade, só ele que não, né? Ele elegeu o Mourão, senador no Rio Grande do Sul, elegeu a Damares, senadora. Aqui no estado de São Paulo, né, o Ricardo Salles teve uma votação excepcional, a Carla Zambelli, quase 1 milhão de votos, o Nicolas, e vários outros candidatos, né, apoiados por ele, para governador, para senador, para deputado, foram eleitos e ele não foi. Tá? Então, assim, isso mostra que essas forças, né, que apoiam o Bolsonaro, eu não gosto muito de usar esse termo de bolsonarismo, né, porque eu acho que tem muitas forças, é uma coisa muito heterogênea, né? O Bolsonaro acabou sendo a figura, né, que liderou esse processo, né? Essas forças conservadoras, elas são a maior minoria no Brasil hoje, é a maior minoria. Tá? Isso não é suficiente para eleger um presidente, mas ser a maior minoria é suficiente para eleger senadores e deputados aos montes aí, né? Então foi isso que a gente viu. Então essa força política da direita, ela está expressa aí no Congresso Nacional, né, especialmente no Senado, mas também na Câmara de Deputados. Cresceu, né, ganhou voz, tem figuras importantes e vão concorrer com o próprio Bolsonaro agora a partir, né, de 2023. Né? O Bolsonaro vai ter a concorrência do Zema, vai ter a concorrência do governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro também, né? Inclusive o Tarcísio já declarou que não é bolsonarista. Então, vai procurar ver um descolamento, porque de fato o Bolsonaro foi uma coisa muito inusitada que aconteceu na política brasileira. Tá? A vitória dele em 2018 foi uma coisa extremamente surpreendente, né? Porque ao longo do ano ninguém esperava que isso pudesse acontecer, porque sempre para ganhar a eleição todo mundo precisou moderar, né, o discurso, fazer alianças com partidos. O próprio Lula, né, ao ser eleito na primeira vez. Já começa com o Fernando Henrique, na verdade, a aliança do PSDB com o PFL. Né? Na ocasião foi uma coisa surpreendente, né? O PSDB era um partido de centro-esquerda, né? E o PFL um partido de centro-direita, né? Liberal, bastante diferente do que era o PSDB. Então houve essa aliança, né? Depois a aliança do PT com o PL, né? Esse movimento do PT em direção ao centro. E o Bolsonaro não precisou ir em direção ao centro. Né? Ele ganhou a eleição ali, na extrema-direita mesmo, sem aliança, sem tempo de televisão. É claro que teve o episódio da facada, tá? É claro que se fala muito sobre a utilização das notícias falsas, tá? Mas a verdade é que ele foi eleito na extrema, tá? sem moderação, sem moderar. E quase foi reeleito agora, nessa mesma toada, né? Você vê. Praticamente não teve. Que aliança partidária que ele teve? Né? Aliança de o partido dele mais 2 ou 3, né, que foi a coligação. Então, enquanto o Lula teve 12 partidos, né, então é uma derrota dura, né, para ele, é claro, né, para seus apoiadores, por isso que eles estão até agora, inclusive, aí, né, nas portas dos quartéis, estão apelando para intervenção divina, né, apelando, inclusive, até para intervenção de extraterrestres, né, como a gente viu recentemente lá no Rio Grande do Sul. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já já voltamos com o doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, José Paulo Martins. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista, hoje recebendo o cientista político com ênfase em eleições e partidos eleitorais, José Paulo Martins. Vamos falar um pouquinho do novo ministério. O presidente eleito, né, o presidente Lula, anunciou a nomeação de 4 ministros que vão compor o seu futuro governo. O Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e ex-secretário de Finanças também da cidade de São Paulo, vai para o Ministério da Economia. O Rui Costa, ex-governador da Bahia, ficará com a cobiçada e estratégica Casa Civil, ali debaixo da sala do presidente Lula, no Palácio do Planalto. O Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e ex-juiz federal,
vai ocupar a chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E após intensa negociação com os militares, o ministro da Defesa será do ex-presidente do TCU, o ex-deputado José Múcio Monteiro. O Mauro Vieira, diplomata de carreira, também embaixador na Croácia, ele foi nomeado titular do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. José Paulo, todos esses nomes são pessoas de extrema confiança de Lula, são amigos de Lula. Essa composição inicial do Ministério já era esperada? Teve alguma surpresa? O que você achou dessa escolha de Lula? E também o que elas sinalizam para o eleitor nos próximos anos? Bom, é um desafio enorme do Lula conseguir montar um ministério diante desse arco de forças que o apoiou, né? Desde do Boulos até o Meirelles, né? Passando pelo Alckmin, Marina Silva, a Simone Tebet. Então, equilibrar tudo isso, né? Para conseguir um governo que funcione, que dê sustentação aí no Congresso Nacional, principalmente, não é simples, tá? Então, o que ele fez nesse primeiro momento foi trazer aqueles nomes mais importantes, né? Eu acho que, de fato, o que você colocou, né? Pessoas da mais alta confiança do Lula nesse momento, né? Eu acho que o aspecto mais delicado de todos é a questão militar, né? Que a gente está enfrentando agora, né, um governo que é o governo mais militarizado da história do Brasil. Nem os governos dos generais militares, né, as ditaduras do Figueiredo, do Geisel, né, foram governos tão militarizados quanto a gente tem hoje. Então, os militares estão muito inseridos e vai ser difícil, né, essa parte da transição, né, da desocupação de tantos cargos, tantos militares, né, em cargos de indicação política, de confiança, né, policiais militares, na Secretaria de Cultura, no IFAM. Então, acredito que a defesa era algo delicado, né, e me parece que o José Múcio é uma pessoa que tem um trânsito, né, entre os militares, dialoga, então importante também um retorno ao poder civil da pasta da defesa, que é uma pasta tão importante, né? Os militares não têm que se meter em política, certo? O trabalho dos militares é dentro dos quartéis. É claro, né, que militares também podem participar e têm muito a contribuir no governo, tá? Não estou negando a importância do papel dos militares na infraestrutura, né, na exploração de petróleo, em vários campos, né, de infraestrutura brasileira, os militares estão presentes, né? Mas essa participação política não me pareceu muito boa para a democracia brasileira nesses últimos anos. Então é saudável que volte para o Poder Civil o Ministério da Defesa. O Ministério da Fazenda, o PT, o Lula, né, principalmente, repete um pouco o modelo que foi bem sucedido, né, durante o primeiro governo dele, que é indicar mesmo um petista de São Paulo para ocupar esse espaço, né? Lá no primeiro governo foi o Antônio Palocci e agora é o Fernando Haddad, né? Acho até que o Fernando Haddad é uma figura mais bem preparada para ocupar esse cargo do que era o Palocci, né? É um intelectual, né, de trânsito grande, foi administrador, foi prefeito, né, foi ministro, tem muita experiência. Acho que é um cara capacitado, capaz, né, de formar uma boa equipe e fazer um bom trabalho, né? O Flávio Dino, do Ministério da Justiça, também era já quase como uma barbada, né? Juiz federal, governador, aliado importantíssimo do Lula, muito próximo. Então, e o Rui Costa, né, no caso civil, que sempre foi um ministério problemático para o PT, né, a gente não pode negar isso, sempre foi, né, com o Zé Dirceu, depois o Palocci com a Dilma, sempre foi problemático. Vamos ver se dessa vez funciona bem, tá certo? O PT é um partido bastante complexo, né, então qualquer indicação de qualquer nome do PT vai gerar muitas vezes até um fogo amigo, né? Parece que o Rui Costa passa um pouco por isso. E a expectativa agora são os outros ministérios, né? Para mim, pessoalmente, a grande expectativa é saber, e a Simone Tebet, né? Onde é que ela vai entrar nesse tabuleiro aí? Eu acredito que ela deveria entrar em algum lugar de destaque, né? Ela vai deixar o Senado agora, né? Acaba seu mandato como senadora, e eu acredito que a Simone Tebet merecia uma pasta de respeito, certo? Na área da agricultura, ou na área do meio ambiente, enfim, na área social. Acho até que a Simone Tebet poderia ter o direito de escolher para onde ela queria ir, onde ela quisesse ir.
Não sei se vai ser bem assim, né? Vamos esperar para ver, né? Mas esse desenho é bem importante, né? Especialmente porque o governo não tem uma maioria, né, muito clara no Congresso Nacional, precisa construir essa maioria. É claro que esse avanço do orçamento, da distribuição orçamentária, né? Porque o orçamento também é um recurso que o presidente tem à disposição para garantir uma maioria, né? Além do ministério. Tá? Então, o Bolsonaro sabe usar muito bem a execução orçamentária. Entendo que o Lula também vai saber se aproveitar dessa execução orçamentária, mas vai compor isso com o Ministério. E aí agora é aguardar mesmo, né? Certamente algumas surpresas vão aparecer. Teve a ministra da Cultura também, a Margarete Menezes, né? Parece que já que acabou acertou. de aceitar, né? Isso, que é também um debate que tem se colocado agora, especialmente nesse novo governo, né? É onde estão as mulheres, onde estão os negros, onde estão os indígenas. É uma busca por uma maior representatividade dentro do poder executivo, né? Sair daquele mundinho, né, só de homens brancos, né? Então, essa é uma demanda que certamente Lula vai sofrer muito mais do que o próprio Bolsonaro, que sempre foi alguém que negou, né, esse tipo de coisa, né, que não importa, né? E agora, boa parte dos apoiadores do Lula são pessoas que se importam, né? E ele vai ser cobrado para buscar algum equilíbrio, certo? Algum equilíbrio. Eu acho que uma paridade, meio a meio, seria fantástico, mas entendo que seja difícil, né? Porque são, como eu falei, né, são muitos interesses partidários e regionais para equacionar. Se colocar ainda questão de cor de pele, ainda questão de gênero, homem e mulher, fica muito, muito difícil. Tá? E não pode ser tão difícil, tem que ter solução, né? Agora, o Zé Paulo, você falou em Simone Tebet, a ex-senadora e ex-candidata à presidência da República. Ela foi uma ausência notada agora na cerimônia de diplomação do presidente Lula. Ela foi a terceira colocada, né, nas eleições do segundo turno e se transformou numa das mais importantes cabo eleitoral do presidente Lula. Também participou ativamente, né, na equipe de transição e está cotada para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. Você mesmo, eu concordo com você que ela deveria escolher, ela tem capacidade, eu sou fã da Tebet, mas o fato é que ela não esteve na diplomação e ela justificou a ausência por um compromisso no Mato Grosso do Sul. Mas nos bastidores comenta-se que o PT não está chegando num consenso em torno do nome dela, como você acabou de dizer, é difícil chegar e escolher um nome que todo mundo concorde. A ausência de Tebet seria uma forma de pressionar o presidente Lula, ou pelo menos essa ausência significa alguma forma de distanciamento, porque a agenda mais importante é a diplomação do presidente, que significa que ele vai assumir, realmente ele foi eleito, ele vai assumir ano que vem e nós não vamos ter golpe. Como você acredita, o que significa essa ausência da Simone Tebet na diplomação? Entendo que foi um recado, né? Olha, eu tenho que ser contemplado. Eu acredito que ela queira também isso, né? E eu acho que é importante, né? Teve 5 milhões de votos. O Lula teve uma vitória por 3 milhões, né, em cima do Bolsonaro. É claro que assim, não dá pra gente acreditar por causa da Tebet que ele ganhou. Assim, esse tipo de inferência não dá pra gente fazer, mas é inegável, né, que ela teve uma importância grande para a conquista dessa vitória. Então ela tem que ser contemplada, tá? Dentro do PT, né, toda uma certa mágoa, vamos dizer assim, né, por conta do engajamento da Simone Tebet no impeachment da Dilma, né? Então isso machuca um pouco, né, muitos petistas. Mas o próprio Lula já, né, o Lula é o primeiro a passar por cima disso, certo? E aceitar de volta esses antigos apoiadores, né, que, vamos dizer assim, traíram a Dilma, né? Então tá aí o Kassab, né? Tá aí a Simone Tebet, vários PMDBistas, né? Outros, o próprio Geraldo Alckmin, né, gente? Então, assim, se os petistas são capazes de aceitar o Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente, acho que a Simone Tebet é muito mais do que aceitável, né? Uma mulher importante, uma jovem liderança. E é isso, o PT sabe que o Lula... pode ser pesado isso, mas é fim de carreira, né? Ele está com 77 anos, né? Já disse que não pretende se candidatar à reeleição. Eu acho que isso a gente tem que esperar um pouco para saber se é fato ou não, mas
Lula está aí, apesar de gozar de boa saúde, na sua carreira política está terminando. Isso já vai ser um vácuo, né, dentro do PT, né? Quem que vai ser? Quem é a figura? Não tem uma figura dessas, né? Talvez o PT tema que a Tebet possa ser essa pessoa, né? Porque ela tem um carisma, certo? Ela tem uma juventude, tem uma experiência também, né? Tanto administrativa no Poder Executivo, tem a experiência no Poder Legislativo, vem de uma família tradicional da política, né? Ainda que venha de um estado, né, menos tradicional em termos políticos, né? Ela é do Mato Grosso do Sul, né? Mas o pai dela, o Rames Tebet, ficou no Senado bastante tempo. Foi presidente do Senado. Presidente do né? Senado, isso mesmo. Do Senado, pessoa importante. Então, assim, isso aí não é fácil para dos últimos presidentes, Bolsonaro, São Paulo, Rio de Janeiro, Lula, São Paulo, Rio de Janeiro, a Dilma também aqui em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o Fernando Henrique, São Paulo, Rio de Janeiro, sempre esse eixo, né, das democracias, República Velha, né, Minas, São Paulo, né, sempre café com leite, Sul e Sudeste. Isso, aí você vê, Juscelino, Jânio Quadros, né, às vezes quando acontece é o Rio Grande do Sul aí, né, que desgarra um pouco, né, mas Centro-Oeste, né, o Jânio Quadros era nascido, era aqui de Mato Grosso, isso mesmo. Mato Grosso, né? Era do Mato Grosso ainda, de uma época que nem existia. E o Gilmar ainda Mendes também, estado, né? Também aqui de Diamantina. Gilmar Mendes também. De vez em quando a gente desponta. É difícil, mas ela é um quadro de expressão nacional, certo? Tem chance também, acho que o Ciro Gomes, né, essa eleição de 2022 significou, acredito, tá? Posso estar errado também, né? O fim, né, de qualquer ambição presidencial que o Ciro Gomes pudesse ter, né? E a Simone desponta aí, né? E é interessante para o PT que desponte um nome, não é interessante, né? Fato é que há tempos nós não víamos uma pessoa despontando na política, né? Uma pessoa nova, dúvida, mas com todas essas qualidades. Sem dúvida, e é importante que haja essa renovação, né? É importante que haja essa renovação em todos os campos, né? Então aqui talvez o Guilherme Boulos possa ser uma surpresa no campo da esquerda, né? Alguém que tem uma trajetória de movimento social, de luta por moradia e tal, que talvez possa aproximá-lo do que foi o Lula, né, nos anos 70 também, guardado as devidas proporções aí, né, cada coisa é uma coisa, mas é uma liderança em ascensão, e a Simone também, mais pelo centro, né. A direita aí tem seus nomes também, o Zema, né, os próprios filhos do presidente, eu acho que são pessoas que futuramente podem se aventurar aí para cargos executivos também, então a renovação é necessária, né. Mas tá aí o Lula para dizer que também não é tão obrigatório assim, né. Então, depois de quase não, né? Mais de 40 anos na política, 45 anos na política, se a gente for considerar as primeiras greves do ABC, o Lula volta à presidência da República. Ou seja, precisamos de renovação, né? Basta ver aí, o Mercadante, né? Voltando à presidência do BNDES. Será que precisamos de renovação? Então, e a Simone representa isso. Vamos ver o que vai ficar reservado para ela. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Logo estamos de volta com o especialista em ciência política e professor da Universidade Federal Fluminense, José Paulo Martins. O programa Laura Campos Entrevista está de volta com o tema Governo de Transição. E hoje conversando com o doutor em Ciência Política pela USP, José Paulo Martins. José Paulo, vamos falar agora um pouquinho de cada nomeação do Lula. A escolha de Fernando Haddad para o Ministério da Economia foi zero novidade, já era esperada pelo mercado, tanto é que a bolsa e o dólar oscilaram muito pouco. Mas o desafio não deixa de ser enorme, né? Bolsonaro e Paulo Guedes, eles estouraram o teto de gastos por 4 vezes, deixando o governo com baixa capacidade de financiamento. Então, Haddad terá que fazer mágica para gerar emprego e renda e com inflação baixa. Pouca gente sabe, mas o Haddad ele é bastante criticado por ser o mais tucano dos petistas. Os partidos de esquerda eles têm uma certa tendência a abraçar o laudo social, sendo mais populista, não se preocupando muito com as regras fiscais.
Então, quando o Lula foi eleito presidente pela primeira vez, havia um certo receio, né, uma expectativa do mercado quanto ao futuro ministro da Economia. E aí, quando anunciaram o Palocci, o ex-prefeito de Ribeirão, o mercado acalmou, porque apesar de ser petista, ele era relativamente moderado. E no PT a gente sabe que tem o radical, o médio, né? Então as pessoas sabiam que, embora a tendência do governo fosse ser mais populista, ele não deixaria de cumprir as regras fiscais. Como é que você vê, né? Como você lê a trajetória política do Fernando Haddad até aqui e o que nós podemos esperar da gestão para os próximos anos? Bom, eu acho que talvez o elemento mais importante é uma recomposição das políticas públicas, né? Como a gente falou lá no começo, houve um desmonte, né? Então, queda de recursos para a saúde, queda de recursos para a educação, queda de recursos da previdência, uma série de áreas. Houve um contingenciamento aí de recursos que, especialmente na minha área, eu sou da universidade, né? Então aqui fica muito visível para a gente, né? Os investimentos em ciência, tecnologia, as bolsas de mestrado, de doutorado, da CAPES, do CNPq, o investimento nas universidades teve um declínio bastante acentuado nos últimos tempos e isso precisa ser retomado, né? A equipe de transição tem apontado aí vários buracos no que diz respeito a políticas públicas. Entre os mais famosos é a farmácia popular, né? Dinheiro para os caminhões-pipa lá do Nordeste. Tem várias políticas aí que sofreram cortes e que esses cortes, o adequado seria que eles pudessem ser revistos, né? E o orçamento voltar. Então esse é um problema sério já para a equipe econômica, certo? A gente tem esse cenário de deflação dos últimos meses, né, uma coisa um pouco artificial, né, causada pelo corte dos impostos dos combustíveis, né, a queda no preço de combustível, que já parece também já passou, né? Esse mês de novembro a inflação já voltou, o desemprego continua em alta, né? Mas eu entendo que assim como o Palocci, né, era um petista que era encarado pelo mercado como alguém capaz, né, de conduzir a economia da maneira, né, como os liberais da Faria Lima, né, o pessoal da Bolsa gostaria. Acredito que o Fernando Haddad também tem essa característica, né? Professor do INSPER, né, muito próximo a vários economistas. Eu acredito também que o Geraldo Alckmin, né, como vice-presidente, vai exercer um papel importante nessa condução, nessa conversa, né, com o setor empresarial, com o setor de negócios. O Haddad também levantou a hipótese do André Lara Rezende, Pércio Arida, outros economistas importantes que vieram apoiar a candidatura do Lula, especialmente no segundo turno, que eles venham a compor, né, um conselho, né, do Ministério. Tem aí o Meirelles também. O Banco Central vai continuar, né, com o atual presidente, que agora existe uma autonomia do Banco Central. Então, a economia brasileira vai continuar esse caminho ortodoxo, né? Como foi o primeiro governo do Lula, o primeiro e o segundo governo do Lula, né? A Dilma que destoou um pouco, mas vai continuar e o objetivo fiscal, né, de gastar menos que se arrecada e tal, ele vai continuar. Mas tem muita recomposição orçamentária para ser feita aí. A PEC vai garantir aí um pouco de recurso, né, tanto é que promessas já têm sido feitas, como, por exemplo, o reajuste dos servidores públicos, né? Tem uma série de demandas aí que estão reprimidas. Então, e esse governo entra com um orçamento herdado pelo governo anterior, né? Então, por isso a importância da PEC, né? Que é para tentar dar ao governo que está entrando uma possibilidade de ter um orçamento, né, que não seja o orçamento que veio do governo anterior, que esse é um orçamento que é uma peça que não está adequada às necessidades do Brasil para 2023. É importante a gente deixar registrado que o próximo governo vai trabalhar com o orçamento que foi votado este ano. Então, é muito difícil ele ter a mobilidade, porque são outras pessoas que votam, né? O Congresso atual, e ele vai ter que lidar com isso. Por isso, essa PEC de transição, né, do teto de gastos, para poder ter um pouco mais de recursos com investimentos. É isso, né? É isso, ter dinheiro para recompor orçamentos, né? Então, assim, não dá para deixar as universidades, né, com o pires na mão, não dá para deixar os estudantes, né,
os doutorandos, os mestrandos, né, sem suas bolsas, né, que já é um valor irrisório. Não dá para deixar a Polícia Federal sem o dinheiro para o passaporte. Não dá para deixar a Polícia Rodoviária Federal sem dinheiro para poder fazer essas operações, né? Então, esse recurso tem que estar... Veja, o Estado brasileiro ele é caro mesmo, né? Ele é custoso, tem muita política que depende do Estado, mas, assim, é o que está determinado pela Constituição, né? E o orçamento público tem que dar conta, né, dessas demandas. Então, um outro tema, só para encerrar, né, não sei se para encerrar não, né, mas só para avançar um pouco, é a reforma tributária, né, que esse é outro elemento que o Ministério da Fazenda, né, que o Haddad, né, e a articulação, a Casa Civil, a articulação política do governo vai ter que trabalhar, que seria importante, né, para o Brasil que houvesse uma reforma tributária que simplificasse um pouco o modelo tributário brasileiro, que é muito complexo, né, e que não fosse um sistema tão regressivo, né, como é o nosso. O sistema é que quanto mais a pessoa ganha, menos ela paga imposto, né? Aqui no Brasil a carga tributária é muito concentrada sobre os mais pobres. Sobre o consumo, né? Exatamente. Então tem que haver uma mudança, né, tributária, e isso é bem difícil de acontecer, que são muitos interesses, né? O Brasil é uma federação, é bicameral, tem Constituição escrita, revisão constitucional, tem uma série de não vou chamar de entraves, né, mas tem uma série de regras institucionais que tornam difícil, né, que as mudanças aconteçam, mas uma mudança tributária ela é importantíssima. O Fernando Haddad, né, próximo ministro da Economia, ele já anunciou quem será o seu secretário executivo, o ex-presidente do Banco Fator, um economista de mercado, Gabriel Galípolo, que ele é bastante ligado ao PT e tem experiência em parceria pública-privada, as PPS. Que é um instrumento super importante de financiamento do Estado, ainda mais numa situação de crise econômica como a que estamos vivendo. José Paulo, você lê que a ida do Galípolo é uma sinalização de uma agenda robusta de obras públicas, tocadas em sintonia com o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também é conhecido por trabalhar da mesma maneira durante o seu governo na Bahia? Será que finalmente nós vamos ter um governo em que o Ministério da Economia trabalha junto com o planejamento? Acredito que sim, né? A gente precisa disso, né? De que as políticas públicas voltem a funcionar. Tá? E aí a gente tem esse secretário executivo, né? Como você levantou, acho que essa talvez seja a questão mais importante, né? Falar das parcerias público-privadas, né? Que é uma situação em que o poder público abre as portas para que a iniciativa privada possa, né, tocar essas políticas que são tão importantes, né? E aí eu acho que isso é algo que desmonta muito claramente, eu não sei, porque tem muita gente que acredita nisso, né? Por isso que eu quero tocar nesse assunto, que eu acho que é muito surreal isso, né? As pessoas terem medo do comunismo, certo? Pessoas terem medo do comunismo. Muitas dessas pessoas que estão aí vestidas de verde e amarelo nas portas dos quartéis aí, muitas outras pessoas que não estão com essa postura, mas têm esse medo do comunismo, né? Que para mim me parece uma coisa tão absurda, né? E esse é um governo que privilegia a propriedade privada, certo? Que parcerias público-privadas é um exemplo claro disso, né? Então, talvez essa maneira de atuar, né, essa dissonância cognitiva que essas pessoas têm de enxergar o comunismo, né, naquilo que na verdade é o capitalismo, né? E o que é o comunismo para essas pessoas aí? É o defender direitos humanos é comunismo, né? O feminismo é comunismo. Se você falar que existe racismo, você é comunista. Então, assim, tudo isso na verdade é capitalismo, né? O capitalismo quer que os negros, que as mulheres, que os gays, que todo mundo consuma, né, que tenha direitos e possa consumir também. As pessoas confundem o comunismo elas acham que o governo mais de esquerda, eles não gostam de ganhar dinheiro, né? Não lida bem com isso. Quando na verdade eles só querem ampliar um pouco mais o lado social, dar oportunidade para aquelas pessoas que mais precisam. E muitas vezes elas confundem isso com o comunismo. Assim, os valores de esquerda eles são mais pela igualdade, né? Enquanto da direita são valores mais pela liberdade. Então, muitas vezes, nas políticas de esquerda, elas visando uma igualdade, né? Elas acabam limitando um pouco a liberdade, né? De certa forma. Assim, todo mundo paga imposto para sustentar um sistema público de educação, né? Escolas de
ensino fundamental, escola de ensino médio, escola de nível superior, né? O Estado brasileiro, os municípios, os estados e a União fornecem esse serviço gratuitamente. O cidadão pode não querer pagar, contribuir com isso, né? Então ele está sendo a sua liberdade, né? Ele está perdendo a liberdade dele, porque ele é obrigado a financiar um sistema que ele não concorda. Agora, chamar isso de comunismo, né, é demais. O comunismo, ele é a propriedade coletiva dos meios de produção, né? Então seria a desapropriação dos meios de produção, da propriedade da terra, tá? Isso que é comunismo, né? E esse governo que a gente vai ter agora é um governo totalmente capitalista, né? Vai procurar, é claro, expandir o poder do Estado, vai procurar garantir as políticas públicas, vai procurar fazer com que as pessoas mais pobres tenham acesso aos serviços públicos, certo? Mas vai garantir a propriedade privada, né? É claro. Como sempre foi. Sempre foi, exatamente. Vamos falar um pouquinho dos militares. O presidente Bolsonaro, ele nomeou mais de 5 mil militares para ocupar os cargos da administração pública, né, que antes eram destinados a indicações políticas. E com a última reforma da Previdência, eles também conseguiram uma aposentadoria especial, bem diferente dos demais brasileiros. Além disso, por meio do decreto, os militares passaram a ganhar acima do teto constitucional do funcionalismo público, que tem como teto o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você já falou que você ficou um pouco apreensivo, né, com a politização das Forças Armadas. Como é que você explica esse fenômeno? Como é que o próximo governo vai conseguir superar esse obstáculo? O José Múcio tem uma missão difícil, né? Eu acho que isso talvez seja um dos aspectos mais difíceis, né, para serem equacionados, né? Porque uma coisa é na disputa política, o partido que perde, ele já sabe, né, que vai ter que largar os cargos, né, que o partido que ganha vai indicar, né, esses novos cargos. No nosso caso, como o presidente derrotado, ele não tinha um partido, né, é um político que jamais teve qualquer tipo de ligação com setores organizados da sociedade, a não ser os militares, né, e os policiais, né. Então essa era a única base que ele tinha social, era essa, né. Então ele procurou colocar essas pessoas nos cargos de confiança. Além disso, né, os militares, né, o Bolsonaro como militar sabe muito bem disso, o presidente é o comandante em chefe, né, então qualquer militar que ele nomeasse para qualquer cargo, ele teria ascendência, né, pela disciplina, pela hierarquia sobre essa pessoa, né. Basta ver a relação que se estabeleceu entre o Bolsonaro e o Pazuello, o ministro dele, general, né, do Ministério da Saúde, com as cenas que a gente viu lá, dizendo, eu sou o presidente, eu mando e o Pazuello obedece porque ele é meu subordinado, né? Então é uma relação bem, bem complicada, mas que foi, né, apesar de eu entender, né, que o Bolsonaro em muitos momentos, né, ele pisoteou em cima dos generais, né, ele garantiu uma série de privilégios, né, uma série de privilégios, né, poder acumular, né, cargo militar e cargo civil, poder dobrar a remuneração. Eu entendo que um pouco desse movimento que a gente tem visto agora em frente aos quartéis está relacionado a isso, né? Muitas dessas pessoas são ligadas a militares, né, que sabem que vão perder espaço no governo, né? Não vou falar, vai perder a boquinha, vai perder a mamata, né, como essas pessoas falavam, né, do governo anterior, né? E os cargos públicos estão para serem ocupados mesmo, né? Elas vão perder esse cargo, tá? Eu acredito até que houve um avanço tal, né, da ocupação de militares por esses cargos, né, que não vai haver como, especialmente nesse primeiro governo, assim, ele tirar todos, certo? Muitos vão continuar, até porque eu acredito que dentre esses 5 mil militares que ocupam cargos, né, deva ter gente competente e comprometida, né, com o Brasil, né, e não com o governo do Bolsonaro. Então acho que quadros podem ser aproveitados. O próprio Tarcísio, aí, governador de São Paulo, né, ex-militar também, foi um quadro que foi aproveitado no governo da Dilma, certo? Então acho que quadros podem ser aproveitados, mas tem que haver um critério, né, porque outras forças, partidos, outros movimentos, outras pessoas querem e precisam desses cargos, né? O próprio governo precisa desses cargos para que as políticas públicas funcionem, né? Esses cargos são de indicação política, porque politicamente é importante, né, que eles sejam ocupados por pessoas comprometidas com o projeto que venceu a eleição. Então não faz o menor sentido, né, manter dentro do governo pessoas que não têm compromisso com esse programa que venceu, né? Então tem que haver uma remoção, e isso vai gerar perdas, né?
para o setor militar, né? E eu acho que, em alguma medida, isso ajuda a gente a entender por que as pessoas estão lá na porta dos quartéis, né? Porque elas sabem que os militares vão ser o grupo que mais vai perder nessa transição. Já que você tocou nesses atos dos quartéis, essa questão da população na porta dos quartéis é uma questão muito sensível, tanto jurídica como politicamente. Você acha que o Flávio Dino, né, você acredita que o Flávio Dino vai conseguir administrar esses atos antidemocráticos, né, ainda mais encontrando as tropas de segurança pública, como a PF, PRF, as PMs, totalmente politizadas, né? O Flávio Dino é a pessoa certa para conseguir superar esse desafio? Olha, é difícil a gente antecipar, né? Eu acredito que ele é capaz, sim, né? Pegou um governo do estado bem difícil, que é o Maranhão, né? Foi reeleito e ganhou agora a eleição para senador. Ele tem um cargo de juiz federal, né? Que desempenhou bem. Na família dele tem procurador também, até o irmão dele foi o mais votado na lista tríplice da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, alguém que tem contatos, certo, importantes, né? Mas a verdade é que boa parte dessas forças de segurança, né, Polícia Militar, Polícia Civil e as Forças Armadas, elas entraram numa órbita bolsonarista e que é um pouco difícil de desarmar essa bomba, né? Porque são as pessoas que têm armas na mão, né? Então é bem delicado, certo? É bem delicado. Eu entendo que o Exército, as Forças Armadas já deveriam ter tomado uma atitude, né, de ter colocado a polícia do Exército para fazer com que essas pessoas saíssem das portas dos quartéis. Tá? Isso até agora não foi feito. A situação, faltam aí 2 semanas, pouco mais de 2 semanas para a posse do presidente, e as pessoas continuam na posse do quartel. Será que vai ter que esperar o novo governo para que as pessoas sejam removidas, né? Então, acho bem complicado que isso esteja acontecendo, e mais uma vez, assim, grande parcela da responsabilidade disso é do presidente Bolsonaro, né, que deveria já ter se colocado publicamente dizendo assim: perdi, gente, daqui 4 anos tem mais, a gente pode ganhar de novo, olha só, a gente perdeu por pouco, a gente pode ganhar daqui a 4 anos, basta que a gente se organize, né? Porque democracia é isso, democracia é aceitar a derrota. Alternância de poder também, né? É saber perder, tá certo? Ganhar todo mundo sabe, mas o bonito é saber perder, né? Então perdi, quem perde tem que fazer o quê? Se organizar para a próxima eleição, tá certo? Então, e tem 4 anos para isso, né? Então, o PT perdeu a eleição em 2018, tendo como o Haddad tendo como vice a Manuela Dávila, certo? Uma mulher feminista do Partido Comunista do Rio Grande do Sul, tá? E agora ganhou tendo como vice o Alckmin, certo? Um político do Sudeste conservador, de direita, tá certo? Ou seja, se adaptou, certo? Perdeu lá com a mulher feminista comunista, mas ganhou com o político conservador, né, de São Paulo. E aí? Então, o que o Bolsonaro tem que fazer, né? Será que foi uma boa ideia ele ter colocado o Braga Neto como vice dele, certo? Mais um militar? Por que não pegou a Damares? Talvez a Damares ganhasse mais voto para ele, uma mulher, né? Ele foi mal entre as mulheres, tá? Por que ele não se decidiu por dar esse auxílio emergencial antes? Deixou para dar em cima da hora só? Por que ele não deu uma palavra de consolo, né, para as famílias que perderam seus entes queridos na pandemia? Nenhum, porque ele não foi no hospital. Então, assim, ele errou, tá certo? Ele tem que reconhecer esse erro, reconhecer a derrota e desarmar essas pessoas. E dizer, a gente pode ganhar na próxima. Olha aí, temos governadores, temos senadores, podemos ganhar na próxima. Agora, ficar incentivando, né, com o silêncio, né, e mesmo em palavras, né, esse golpismo, eu acho bem complicado, né, e esse é mais um desserviço que o Bolsonaro tem prestado ao Brasil. E quando você fala que a população está na porta dos quartéis, assim, eu não concordo, assim, não tem população, né, tem lá um punhado de pessoas, certo? Que não é a população, o povo brasileiro, tá lá, porque eu vejo muitas vezes programas de televisão, né, que apoiam esses movimentos, né? O povo brasileiro está... Não está, o povo brasileiro está trabalhando, e quem está na porta dos quartéis... Nem tem tempo, né? Quem está na porta dos quartéis são as pessoas que são... Ou tem muito interesse, né? Pessoas que vão perder cargos de confiança, não sei o que e tal, ou porque estão sendo financiados por alguém, ou por um empresário, né?
Bom, alguém que está bancando essa pessoa lá, porque um trabalhador não está na porta do quartel uma hora dessa. Para a gente encerrar esse bloco, o governo Bolsonaro é acusado por seus opositores do desmonte da máquina pública. Você bem disse, né? Muitos ministérios estão parados ou por falta de verba e, sobretudo, a educação, com cortes profundos na merenda, chegando até as universidades federais, que estão à míngua, sem dinheiro para pagar nem os funcionários terceirizados da limpeza. José Paulo, você é professor da Universidade Federal Fluminense, é uma universidade pública de prestígio e excelência. Então eu queria, o que você sabe, o que você pode contar sobre a situação do ensino público federal durante o governo Bolsonaro? O que realmente aconteceu? Qual o tamanho do problema que o governo Lula vai enfrentar? Bom, a gente teve um problema muito grande também nesse mandato do Bolsonaro, que foi a pandemia, certo? Então isso realmente tirou as pessoas da escola, em todos os níveis, né? As crianças, né? Os adultos ficaram praticamente 2 anos, pelo menos 1 ano e meio sem frequentar a escola. E isso causou um prejuízo muito grande, né, no ensino brasileiro. Certo? Vou tomar um gole de água, gente, só um minuto. Causou um prejuízo enorme. Houve uma série de propostas, né, para tentar promover o ensino à distância, né, para essas pessoas, banda larga, né? A universidade que eu trabalho forneceu tablets, forneceu conexão para a internet para os estudantes. Houve uma tentativa, né, de manter o ensino funcionando durante a pandemia, mas o governo não colaborou, certo? Não colaborou e, pelo contrário, né, vem retirando recursos. A gente tem uma questão importante também, que é o fato de que muitos estudantes hoje em dia são estudantes que entram por cotas, né? Não só cotas raciais, né? Mas muito cotas sociais também. Estudantes que vêm oriundos de escola pública, né? E muitos têm dificuldade de se manter na universidade, né? A UF é uma universidade que está numa cidade de Niterói, que é uma cidade de cara para se manter, né? Então as pessoas precisam de recursos, bolsas, alimentação, bolsa moradia, para que elas consigam se manter na universidade. E essas bolsas, todas elas foram cortadas, né? Não houve um corte de 100%, né? Ainda existem bolsas, né? Mas o dinheiro da assistência estudantil caiu bastante, tá? Então é preciso recompor. E isso que a gente vê na educação, né? Esse desmonte de políticas, ele pode ser observado em todos os ministérios praticamente, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, né, foi o ministério que atuou para desmontar todo o trabalho de fiscalização do IBAMA, né? E a FUNAI foi instrumentalizada, as polícias, né? Houve um cuidado, né, de nomear para cada cargo importante, né, pessoas para desmontar. Então, veja a Fundação Palmares, por exemplo, né? Desmonte da Fundação Palmares, Secretaria de Cultura, né? O que esse cidadão que foi eleito deputado federal também, né? O ator lá de Malhação, o Mário Frias, o Mário Frias, o que ele construiu, certo, para a cultura brasileira? Absolutamente nada, né? O que a Damares construiu de uma rede de proteção? Absolutamente nada. As pessoas foram nomeadas e fizeram seu papel exatamente para desmontar as políticas públicas brasileiras, né? Vê aí o Ministério das Relações Exteriores, né? O Brasil vinha desempenhando um papel tão importante no plano internacional, né? Como principal, né? Um jogador importante, né? Participando de reuniões do G8, do G20, né? Liderando muitos debates em organismos multilaterais e tudo mais. E houve assim, um alinhamento do Brasil com os países muçulmanos fundamentalistas, certo? O Brasil alinhou sua agenda à Arábia Saudita, certo? Então, foi um retrocesso muito grande, né, que o governo Bolsonaro trouxe, mas eu acho que isso é importante. Muitos eleitores do Bolsonaro queriam que isso acontecesse, certo? São pessoas que querem que o Estado seja desmontado mesmo, certo? Que não querem que o Estado, que o governo atue na educação, na saúde, né? Que querem que o governo saia desse negócio. Privatize a universidade, privatize o SUS, tá? Então, o governo estava fazendo esse trajeto, tá? De desmonte, tá? Porque estava respaldado pelas urnas, mas agora perdeu, né? Inglês é morta.
Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o professor e doutor em Ciência Política, José Paulo Martins, para falar mais um pouquinho sobre o governo de transição. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista, hoje conversando com o professor, mestre, doutor em Ciência Política, José Paulo Martins. Os trabalhos da transição do governo, eles foram encerrados. O coordenador dos grupos técnicos e o futuro presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele disse que a equipe de transição preparou 23 páginas de revogaço, que é a revogação de medidas do Bolsonaro que, segundo eles, travavam o país. Além da retórica política, você acredita que esse revogaço será prejudicial à população brasileira ou apenas a Jair Bolsonaro? Olha, eu vou confessar a você que eu não tenho, não sei muito bem em detalhes sobre o que vai ser esse revogaço, né? Imagino que muitas coisas relacionadas a armas, talvez, né? Eu acho que sim, muitos sigilos eventualmente podem ser revogados também. Então, uma das coisas mais negativas do governo do Bolsonaro foi essa queda na transparência, certo? O governo do PT, por mais escândalo de corrupção que tenha sido envolvido, foi um governo que procurou construir mecanismos que aumentassem a transparência dos atos da administração. Então, o portal da transparência, a lei de acesso à informação, aí o governo do Bolsonaro indicar um procurador-geral da República, o primeiro colocado da lista tríplice, né? E o governo do Bolsonaro fez o caminho inverso, né? Indicou um procurador que ele quis, né? Impôs sigilo em uma série de coisas da administração, né? Dificultou o acesso à informação de uma série de ministérios e tudo mais. Então, houve um retrocesso muito grande, né, que diz respeito ao acesso à informação, à transparência no governo. Talvez boa parte dessa revogação seja para trazer a transparência de volta. Tá? Isso, um governo mais opaco, ele causa prejuízo à população. Talvez a grande parte da população não tenha nem muito interesse em saber se uma determinada decisão, se ela é sigilosa ou não. Isso não é algo que diretamente impacta as pessoas. Tá? Mas para a política toda é importantíssimo, né, que jornalistas, pesquisadores, né, especialistas em políticas públicas tenham acesso às informações. Né? A informação é fundamental e é um direito constitucional assegurado a todos, né, o direito à informação. Então, eu entendo que, seja lá o que vier desse revogaço, né, se vier nesse sentido de voltar a ter um governo mais transparente, isso vai ser positivo. Tá? Na questão de respeito às armas, né, que o governo de transição também propõe, sugere pelo menos, que algumas armas, né, fuzis e armas de 9mm, né, de grosso calibre, que elas poderiam voltar a uma situação anterior, né, e não essa liberdade toda, né, que foi alcançada durante o governo do Bolsonaro. Então, eu entendo também que isso é uma medida positiva, certo? Não que eu seja um desarmamentista, que eu acho que ninguém pode estar armado, mas eu acho que tem que haver limites, né? Não faz o menor sentido um cidadão comum, sei lá, como eu, né? Só porque sou registrado, sou colecionador, sou atirador, eu vou ter 6 fuzis na minha casa, certo? Ou 1000 cartuchos, sabe? Tudo isso é muito exagerado. E a grande verdade é que essas políticas de desregulamentação da posse e da compra de armas de fogo só serve para alimentar o crime organizado, tá? Tanto o crime organizado aí, né, os traficantes, os milicianos, né, esse povo que está se dando bem, né, porque está conseguindo ter acesso a armamento pesado por vias legais, né? Então vai lá, compra, né, e repassa. Então essas políticas, elas armaram o crime organizado. Tá? José Paulo, uma pergunta bem direta. Você acha que o Lula, né, vai conseguir governar diante de um Congresso extremamente conservador, o mais conservador da história, que vai começar agora em 2023? Eles vão fazer mesmo oposição ou você acha que quando chegar lá
vai ter negociação e a conversa vai mudar? De fato, é um congresso bastante difícil, né? Congresso conservador. Tá? Então, o governo vai ter que ser um governo conservador, vai ter que ter noção, né, dos limites. Tá? Mas o tamanho da oposição eu não acho que vai ser muito grande, né? Porque o governo sempre tem um poder de atração muito grande, né? O governo sempre consegue, né, forjar uma maioria, né? Então, a própria esquerda, se a gente for ver bem, né, ela cresceu, né, nessa última eleição, tá? Não cresceu tanto quanto a direita bolsonarista, né, cresceu mais, mas é possível, tá certo, construir. Sei que, por exemplo, emendas constitucionais, né, que exigem um quórum qualificado de 3/5, talvez essas sejam mais complicadas, né, só mesmo temas consensuais talvez passem, né, qualquer coisa que seja polêmica não vai conseguir passar. Mas eu acho que mais importante do que ter um governo que tenha grandes inovações, né, e que vai desafiar essa maioria, é a gente ter um governo, certo? Um governo que respeite a democracia, que respeite o povo, que tenha uma formulação política, que tenha objetivos, metas, que sejam conhecidas, né? É coisa que a gente não teve nesses últimos 4 anos, né? A gente teve um governo muito mais, né, de propaganda, né, de fantasia, do que um governo de verdade, um governo insensível. E agora a gente tem uma perspectiva nova, tá certo? Vai ser um governo maravilhoso? Não acredito que vai ser, porque assim, nenhum país está indo bem, né, no mundo. Tá? Nesse pós-pandemia, impôs uma série de limites para todo mundo, né? Então vai ser um governo difícil, mas eu acredito que Lula e Alckmin são políticos muito habilidosos, certo? Muito habilidosos mesmo, vão conseguir atrair quadros conservadores, né, mas comprometidos com a democracia, e eu quero acreditar que esses elementos mais radicalizados da direita, que estão aí no Congresso Nacional, né, vou nomear aí a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira, mesmo o Mário Frias, o Mourão, a Damares, o Sérgio Moro, né, que esses o governo vai conseguir isolar, né, e eles não vão conseguir compor uma maioria. Tá? Mas isso é aquilo que eu acredito, né? A gente tem que ver, né, logo em fevereiro, já depois que assumirem os novos senadores, por exemplo, né, vai haver uma disputa pela mesa diretora do Senado, e eu acho que talvez esse vai ser o grande teste, né? Porque se o Pacheco continua na presidência do Senado, é um cenário, né? Se o Pacheco perde por algum senador apoiado pelas forças da extrema-direita, aí a situação pode ser um pouco mais complicada para o governo do Lula. Para nós encerrarmos, o bolsonarismo extremado foi bastante, né? O bolsonarismo ele foi bastante extremo e violento, e isso se expressou na desastrosa condução da pandemia, você mesmo disse, e que deixou mais de 700 mil brasileiros mortos. Nós também aconteceu durante o governo Bolsonaro o episódio com Roberto Jefferson, que atirou com um fuzil em agentes da Polícia Federal que estavam na porta da sua casa para prendê-lo. E ainda vimos ataques à sede da Polícia Federal e um incêndio criminoso de um ônibus em Brasília. Todos esses episódios, eles são graves e carecem de responsabilização, seja jurídica ou política. Infelizmente, o nosso Congresso se mostra cada vez mais corporativista e a Procuradoria-Geral da República, de Augusto Aras, ela é considerada omissa diante de fatos tão graves. José Paulo, você acredita que Bolsonaro e seus apoiadores serão responsabilizados pela má gestão da pandemia e por esses atos antidemocráticos? Será que nós vamos conseguir passar por essa quadra da história sem anistiar os criminosos? Olha, isso é outra coisa bem difícil, né? O Brasil tem a tradição de passar a mão na cabeça, né, daqueles políticos que cometeram esses desatinos aí. Eu acho que a gestão da pandemia, eu tendo a acreditar que não vai dar em absolutamente nada, tá? Houve todo aquele desgaste durante a CPI da pandemia, mas a Procuradoria-Geral da República já vem engavetando uma série de inquéritos que foram abertos com relação a esse tema, especialmente a Lindora, né, que é a subprocuradora-geral. Então, não acredito que isso vá prosperar, não. Agora, os atos antidemocráticos, esses têm um potencial maior para irem para frente, né, porque são atos que já não estão passando pela mão da Procuradoria, tá?
está na mão do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem visto, né, algumas pessoas sendo responsabilizadas. Hoje mesmo o ministro Alexandre de Moraes disse que mais pessoas vão ser presas, mais pessoas vão ser responsabilizadas. Então tem que haver, e deveria haver também um movimento por parte da Câmara de Deputados, né, especialmente no caso da deputada Carla Zambelli. Tá? Essa eu acho que é a mais problemática de todas elas, né, que também protagonizou cenas de violência, né, na véspera da eleição, e vem protagonizando cenas de golpismo explícito aí, né? Então eu acredito que isso é inadmissível, certo? Mas os parlamentares têm aceitado muitas coisas, né? Há já um bom tempo desse comportamento golpista. Então eu torço para que haja responsabilização. Acho que seria importante, seria pedagógico, didático para aqueles que se procurem aventurar pelo golpismo, né? Pensarem duas vezes antes de agir. Mas não sou um pouco cético com relação a isso. Tá? Vamos torcer, né? Espero que alguma coisa aconteça assim. Muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a entrevista, ainda mais nesse momento de transição, explicar um pouco mais para a gente o que é esse governo de transição e o que nós podemos esperar, e principalmente acalmar a população que acha que tem medo do comunismo, né? Que não é bem assim. Estamos aí, governo novo, né? Nem tão novo assim, né? Porque é um presidente que já governou o Brasil há bastante tempo e foi bem sucedido no seu governo. Né? Então, acho que a gente deve ficar tranquilo, sim. Eu acho que o risco que a gente corre não vem do governo, né? Vem dessa nova oposição agora, né? Que é uma oposição muito mais radicalizada, muito mais forte economicamente, mais forte, que as pessoas estão armadas mesmo, né? De fuzis e tal. Então, a gente tem uma nova oposição aí, um pouco mais perigosa. Mas entendo que temos condição de desarmar os espíritos aí, ter um bom governo. Né? E muito obrigado pelo convite, né? Estarei à disposição de vocês aí sempre que vocês quiserem falar comigo sobre a política brasileira. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.